acaso você já parou e ficou pensando, mas o que eu ia fazer agora? O que eu ia dizer mesmo? Nossa, eu tava com a palavra aqui na minha cabeça. Você já teve esses lapsos de coisas simples, banais, que estão aí no nosso dia a dia e que acabam fugindo da nossa memória? Se você se identificou com esses exemplos que eu dei, fica aqui nesse vídeo que eu vou falar um pouquinho do porquê eu voltei a estudar e a ler. Bom, aqui vai ser mais um bate-papo, mais uma vez. Eu quero trazer a minha visão e um pouquinho do que eu percebi nesses últimos 4 meses aí que eu tô estudando com afinco, direto, e que eu coloquei na minha rotina mesmo, ler e estudar como parte do meu dia a dia. O principal motivo pelo qual eu voltei a buscar conhecimento e pelo qual eu voltei a ler e a procurar leituras que estejam alinhadas com o meu objetivo, com a minha fase de vida agora. Bom, no ano passado eu reparei assim, lá pelo meio do ano, que eu tava esquecendo muito das coisas, esquecendo demais. Palavras simples, conversando com pessoas e esquecendo, perdendo a linha de raciocínio, né? Eu acho que o que mais me chocou mesmo foi esquecer palavras simples. Eu não consigo lembrar agora, me recordar com exatidão quais eram essas palavras, mas eu lembro que eu ficava chocada comigo mesmo. Eu não acredito que eu esqueci essa palavra que é tão trivial na minha vida. E aí, parando e analisando e olhando pra mim, assim, pra minha rotina, pro meu dia a dia, eu fiquei me questionando, poxa, mas por que isso tá acontecendo? Eu sempre fui uma pessoa estudiosa, eu sempre fui uma pessoa que sempre gostou de ler, sempre fui uma pessoa que, por conta das leituras, inclusive, eu usava palavras até que não eram convencionais no dia a dia, não por me achar, mas porque eu tava ali tão imersa naquele mundo e tão dentro daqueles conteúdos que aquilo se tornava natural pra mim, então era comum colocar aquelas palavras no meu dia a dia. E aí, do nada, assim, do nada não, né, que isso vem ao longo de uns anos aí. Isso foi sendo esquecido, isso foi sendo deixado de lado, isso foi, de certa forma, desaparecendo da nossa memória, né, porque a gente tem consciência de que tudo aquilo que o nosso cérebro, ele deixa de usar, ele acaba esquecendo. Então é muito comum coisas que a gente aprendeu na nossa infância, na nossa adolescência ali na escola, a gente esquecer a maioria dessas coisas porque a gente não usa aquilo no nosso dia a dia, a gente não reforça aquele conhecimento dentro da nossa rotina e o nosso cérebro, ele libera espaço, é natural. Isso é super comum. Então, tudo aquilo que a gente não usa, a gente acaba esquecendo. Por exemplo, aprender um idioma. Você vai lá, faz um cursinho de inglês, e aí, se você não pratica, se você não inclui aquilo na sua rotina como parte da sua vida, você acaba esquecendo, porque você não tá usando. Então, o cérebro, naturalmente, ele vai liberar espaço para você usar aquele espaço com coisas mais importantes, coisas que estão ali no seu dia a dia, que faz parte da sua vida. Então, isso é natural. E aí, o que eu percebi? Percebi que eu estava nesse ciclo de esquecer palavras, ficar mais esquecida mesmo das coisas, de estar com a minha memória ali prejudicada, por assim dizer. E para além do que pudesse ser de algum desvio hormonal ou alguma característica física, porque é super possível que isso interfira na nossa memória. Por exemplo, se a gente tá com baixa vitamina B12, uma das coisas que acabam sendo afetadas é a nossa memória. Porém, eu fiz um check-up, todos os meus exames deram dentro da normalidade, então era alguma coisa para além da minha condição física, né, da minha condição de saúde. E foi aí que eu parei para fazer uma análise sincera e honesta de como estava sendo o meu dia a dia, como estava sendo a minha rotina. E basicamente naquele período eu estava muito viciada no celular, muito viciada em assistir TV, ver filmes. Então assim, sabe quando você tá naquela fase que você fala assim, ai, eu tô cansada de trabalhar, você tá frustrada porque trabalha, ganha mal e você não vê alternativas. Na época eu tava até fazendo um curso, todas as tentativas que eu tava fazendo dentro daquele projeto não estavam desenvolvendo do jeito que eu queria, do jeito que eu gostaria, apesar de estar aprendendo, não estava dentro do que eu esperava. E aí, naturalmente, eu já estava ficando cansada mentalmente de colocar força num projeto que estava falido praticamente, né? Que não tinha condições, sem contar os problemas pessoais na época que estavam acontecendo. E aí, eu tava me vendo muito presa no celular, então, rolando a tela aqui assim no celular, né? Que eu acho que é uma das primeiras coisas que a gente faz hoje em dia. E a gente não precisa nem estar estressado. Qualquer coisinha a gente já tá pegando ali no celular. Não sei se com vocês é assim, mas comigo é. E, inclusive, é uma das coisas, é uma que eu coloco ali de meta, a quantidade de horas de tela que eu tenho, o tempo que eu fico no celular, porque o celular, ele não pode me desviar do meu foco.
E é a primeira ferramenta que nos tira do nosso foco. Eu reparei que eu estava muito no celular, eu estava muito vendo TV e que eu não estava mais fazendo coisas como estudar de fato. No caso, então, eu estava até estudando, né? Eu estava fazendo esse curso, mas eu estava fazendo esse curso de uma forma muito passiva, né? Não era aquele estudo que você acaba anotando, que você revê a aula. Eu até revi algumas aulas, mas eu não anotava muito. Eu tava apenas assistindo, absorvendo aquilo, mas assim, não é um absorvendo de internalizar, é apenas recebendo aquela informação, né? Por mais que você me pergunte qual era o curso e quais eram as informações, eu vou saber te dizer, mas não era algo que eu estava aplicando outras habilidades que melhoram aquele aprendizado. Por exemplo, a escrita. Não sei para vocês, mas para mim é muito importante quando eu estou estudando, anotar. Anotar é mais um tipo de reforço que eu faço ali quando eu tenho alguma ideia, quando eu vejo algum insight, quando eu vejo alguma informação importante. Então eu gosto de anotar para depois ler, reler aquele assunto. Eu gosto depois de passar tudo para um sistema aqui, para o meu computador, onde eu organizo todas as ideias e depois linko com outras informações que eu estou estudando. Então, não existia até então essa consciência de fazer desse jeito, né? E sem contar a leitura também, né? Eu acho que isso foi o que mais me chocou, porque eu parei e pensei assim, tá, ok, eu, de certa forma eu continuo estudando, por mais que eu esteja desmotivada, mas qual ação que eu não estou fazendo no meu dia a dia, que eu fazia antes, que possa estar influenciando direta ou indiretamente o meu vocabulário, o meu dicionário de palavras, né? E foi aí que eu falei, gente, esse ano eu não li nenhum livro, ano passado eu não tinha, até então, até o mês de agosto eu não tinha lido nenhum livro. E eu já fui de ler 3, 4 livros no mês, assim. Eu falei assim, não, isso está errado, eu preciso mudar isso. E foi aí que eu procurei voltar a incluir primeiro a leitura ali na minha rotina. No começo é muito difícil, né? Por mais que eu já fosse uma leitora, porque eu percebo tudo que eu paro de fazer e que eu volto a fazer novamente é um parto. Pra vocês terem noção, eu já fui de fazer dieta, assim, limpa, seguindo ali o que tá no planejamento, e até hoje eu ainda não consegui voltar com essa disciplina. Claro que eu estou me alimentando melhor do que eu já estive me alimentando nos últimos anos, mas a dieta em si é uma coisa que eu confesso pra vocês, está sendo um grande desafio, porque hoje em dia tá bastante difícil seguir ali à risca. Mas tudo é um dia depois do outro, e isso vai melhorar com certeza, mas com a leitura não foi diferente. Com a leitura eu senti uma grande resistência pessoal, assim, de voltar a ler, né? Tava chato, não tinha encontrado ali um momento certo, onde encaixar na minha rotina que conseguisse ser absorvido de verdade, que eu pudesse realmente aproveitar aquela leitura. Mas enfim, eu me obriguei a incluir a leitura no meu dia a dia. No começo eu me obrigava a ficar ali pelo menos 10, 20 minutos lendo pra voltar a ter esse hábito. Me esforçando a fazer todo dia, era difícil no começo fazer todo dia, eu fazia um dia, aí ficava 2 sem fazer. Aí depois eu lembrava, fazia mais um dia e fazia mais um pouquinho. Mas enfim, eu comecei com pouco tempo mesmo, pra depois gradualmente ir aumentando. E hoje em dia eu tenho um horário ali no meu dia que eu separo pra leitura. Eu tenho 2 horários de leitura que eu reservei pra isso e que pra mim deu muito certo. Depois eu vou fazer um outro vídeo também falando sobre horários. Mas a questão é, depois que eu voltei a ler, assim, minha memória melhorou absurdamente. Realmente, o celular ele acaba viciando o nosso cérebro e deixando o nosso cérebro preguiçoso. A gente já tá sendo ali bombardeado por estímulos, informações, mas nada daquilo tá sendo absorvido de verdade. A gente tá recebendo aquilo de forma passiva, um atrás do outro, não tem uma estrutura, uma profundidade necessária para que a gente consiga internalizar informações, internalizar conhecimento e extrair conhecimento que possa ser aplicado para nossa vida. Claro, tem alguns conteúdos menores ali que a gente acaba vendo que complementam aquilo que a gente já tá fazendo no nosso dia a dia. Mas esse não é o objetivo final de uma rede social, todo mundo sabe disso. O objetivo de uma rede social é te prender lá, e na maioria das vezes a gente tá na rede social porque a gente quer se distrair, e realmente as redes elas acabam fazendo isso de uma forma assim brilhante, que a gente acaba perdendo ali. Quando vê, já passou 30 minutos rolando a tela, a gente não sabe nem bem o que viu direito, e o tempo passou e a gente não aproveitou aquele tempo de um jeito proveitoso. Apenas gastou, realmente é um tempo perdido. Então eu percebi que depois que eu voltei a ler, o meu vocabulário já melhorou, minha memória tem melhorado,
melhorado também. O meu raciocínio, ele tá melhor. Eu tenho conseguido construir linhas de pensamento muito mais estáveis. E isso aconteceu depois que eu voltei a ler. Eu sei que tem pessoas que acham que leitura é besteira. Tem pessoas que acham leitura chato. É chato, gente. Requer um esforço absurdo nosso para manter nossa concentração focada ali naquelas páginas. O ato em si de ler, ele é chato. Eu não vou falar para vocês assim que é maravilhoso. É chato. No começo é muito chato. Hoje eu já gosto de ler. Hoje eu voltei a gostar de ler. Hoje no dia que eu não consigo ler, eu sinto que faltou alguma coisa ali no meu dia. Mas por quê? Eu voltei a incluir isso no meu hábito. Eu percebi um proveito desse tipo de atividade na minha vida, no meu dia a dia. Pude enxergar um valor naquilo e um propósito que tá sendo muito bem recebido por mim, né? Pro meu futuro, com certeza. E aí, quando a gente enxerga esse valor, quando a gente percebe o benefício que a leitura traz pra nossa vida e pra nossa qualidade de vida, porque para comigo e pensa, esquecer coisas. Sou tão velho assim, gente, 38 anos não é uma idade pra ficar esquecendo. Perceber a melhora na nossa linha de raciocínio, no nosso pensamento, tudo proveniente da leitura, e não só isso, né? Isso é uma das coisas. O conhecimento em si, ele tem agregado no meu dia a dia. Eu li livros que eu pude usar grande parte do seu conhecimento no meu dia a dia. Então, eu tenho escolhido livros com intencionalidade, eu tenho escolhido livros que vão desenvolver habilidades que eu almejo ter pra Angélica do futuro, porque eu quero ser cada dia melhor. E parte da Angélica que eu vejo no futuro é uma Angélica leitora. Então, eu quero que vocês parem pra pensar. Eu acho que tudo começa do olhar honesto que a gente tem sobre nós. Então, pare e pensa se o tempo que você perde no seu celular, ele é válido, se ele trouxe algum benefício para sua vida, se ele agregou em algo para você. Porque se agrega, ótimo, maravilha, tá dentro dos planos. Acho que tudo que a gente faz que agrega em alguma coisa na nossa vida tem que ser feito mesmo. Agora, e se esse tempo que você passou no seu celular, que não te agregou em nada, muitas vezes te deixou mais estressado e apenas te fez perder tempo, um tempo que você poderia estar investindo em você, no seu melhor no futuro? Pensa comigo que se você estivesse focada, que seja 10 minutinhos desse tempo que você perdeu no celular, fazendo uma coisa que vai te deixar melhor pro futuro, se isso não teria sido melhor. É muito fácil a gente reclamar que as coisas não estão indo bem, que as coisas não estão legais, mas a gente também não se esforça. A gente meio que não vai atrás, a gente espera que uma iluminação aconteça e venha e caia nos nossos colos, assim, aí aquela ideia mirabolante. A gente não vai cair. Não vai cair. A vida, ela é muito mais... Ela não é tão complicada assim, mas ela requer que a gente faça a nossa parte. E a nossa parte, ela exige um pouquinho de esforço, comprometimento. A gente precisa ficar um pouquinho desconfortável. Por exemplo, ler no começo é muito desconfortável. Pra mim foi muito desconfortável no começo. Eu percebi que meu cérebro ele estava num ritmo de distração gigantesco. Eu não conseguia manter a concentração por 2 minutos que fosse. Eu me distraía muito rápido. Mas com esforço, com força de vontade, determinação, propósito. Acho que propósito é a palavra que a gente tem que levar com tudo na vida. Eu me esforçava e essa atenção, ela foi melhorando com o longo do tempo. Claro que eu não estou no meu perfeito, mas eu sei que pra mim, um horário que me faz muito bem ler, que meu cérebro está descansado, que eu consigo me manter focada, é de manhã, assim que eu acordo. Eu me programo pra acordar 4h30 da manhã, então eu acordo entre 4h30 e 5 horas. Entre 5 e 5h10 é o horário que eu começo a ler. Que esse pra mim, eu percebi, eu fiz vários testes. Esse é o meu melhor horário de foco. Não estou falando que isso você deva fazer, mas eu reparei que dentro do meu ritmo, dentro das minhas possibilidades, dentro da minha rotina, dentro do meu dia a dia, o meu melhor horário de foco, o meu melhor horário para ler. Então eu pego um livro de leitura mais densa, que requer mais atenção, que requer uma necessidade de atenção maior, para ler nesse horário. Então eu pego, sento e me concentro apenas naquilo. Por que eu gosto também de ler de manhã assim que eu acordo? Porque eu não pego celular. É um horário que eu não pego celular. Então o primeiro estímulo que eu coloco na minha cabeça naquele dia e que me ajuda muito no foco depois, no resto das atividades ao longo do dia, é a leitura. Porque a leitura, ela exige um pouco mais de esforço, ela exige um pouco mais de concentração. E aí eu já treino isso desde de manhã. Então ao invés de pegar e acordar e mexer no celular, 5 horas da manhã a gente sabe que nada vai acontecer. Se acontecer é uma desgraça. Então assim, não tem por que eu mexer no celular. Então a primeira coisa que eu faço é pegar um livro. E pra mim deu super certo. Depois eu faço um outro vídeo falando sobre horários, porque pra mim isso me ajudou muito. Eu sou uma pessoa que eu funciono muito com rotina, muito com horários bem definidos. Isso pra mim torna o meu dia muito mais produtivo. Mas o que eu queria trazer pra esse vídeo foi esse questionamento com relação
relação aos estímulos que você coloca no seu cérebro, trazer a importância da leitura pro nosso dia a dia. Nem quis focar aqui nesse vídeo sobre os estudos, que eu voltei a estudar, eu tô fazendo faculdade, tô fazendo curso, estou lendo, estou trazendo outros estímulos para melhorar essa minha parte cognitiva, mas a minha ideia aqui era focar principalmente na leitura, porque a leitura para mim, ela é um divisor de águas, ela sempre foi, assim, hoje eu paro para analisar os momentos que eu fui extremamente uma leitora assídua. Foram momentos que eu conquistei coisas muito boas. Ter trazido a leitura hoje para mim, eu sei que não é uma perda de tempo, é muito pelo contrário. Voltei aqui a gravar justamente por conta de todo o conhecimento que eu tô tendo acesso e que eu tô achando interessante falar aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comenta aqui como é que é o dia a dia de vocês, se vocês se veem com esses lapsos de memória, com esses esquecimentos simples, né, no seu dia a dia, o quanto vocês se veem viciados no celular. Pode deixar aqui também algum tema que vocês queiram ver pro futuro. Quero agradecer imensamente quem ficou até aqui. Muito obrigada. Não se esqueça de curtir esse vídeo, de se inscrever no canal caso não seja inscrito e de compartilhar para aqueles seus amigos que precisam escutar um pouquinho disso. E te vejo na próxima.